Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, e para você que nos acompanha por todo o mundo, através da internet, pelo site tvcapitalgoiania.com. Essa entrevista de hoje é uma entrevista muito especial. Nós estamos celebrando nesse mês de outubro agora 15 anos de existência do sistema Argumento de Comunicação. E a gente vai puxando na memória pessoas importantes nesse processo. E nada melhor do que a gente reviver esses bons tempos, ao lado de pessoas amigas que a gente admira e que principalmente, fez parte desses 15 anos que a gente está celebrando agora. Recebo com muita alegria um dos políticos mais respeitados do estado de Goiás, vereador Anselmo Pereira. Obrigado pela presença do senhor e comemoramos 15 anos, agradecemos muito, inclusive no meu Facebook, uma das primeiras entrevistas foi feita com o senhor. Obrigado e parabéns aí por ainda estar firme, forte e atuante na política. Prazer, André, estar com você, com os nossos telespectadores da TV Capital, do jornal Argumento. Eu tenho vindo aqui realmente durante esses 15 anos prestar conta daquilo que nós temos as obrigações com o município de Goiânia, porque afinal de contas nós temos um mandato e você nos oportuniza através dessa televisão que é tão dinâmica e ativa, e você também, que eu considero um ícone na relação da divulgação, você nos dá essa oportunidade de mostrar para a sociedade realmente o papel do homem público e também as suas virtudes e, por que não dizer, também os seus defeitos, Sim, claro, eu sempre falo, que só os grandes têm a capacidade de reconhecer os seus erros, os intolerantes não. Por isso temos a democracia, que faz a gente rever algumas situações. Por falar nisso, vereador, em junho nós vivemos um momento histórico na vida do cidadão brasileiro. As pessoas foram às ruas pedir mudanças e, pelo que parece, pouco ou quase nada foi feito. O senhor já é um político experiente e as pessoas pedem o novo. Só que uma pesquisa, ela mostrou o que é o novo, mas o novo é Marconi Perillo e Iris Rezende. Então, ou seja, quer um político renovado, não quer um político novo. Fiz a leitura certa? Corretíssimo. A população ela é inteligentíssima. Aliás, esse movimento de junho, julho, e alguns ainda estão acontecendo, deram um recado da maior qualidade para o homem público e para o gestor público. Porque tem um homem público que tem um mandato e tem um gestor público que comanda aí autarquias, comanda ministério, comanda uma série de instituições que também são públicas e tem que dar satisfação dos seus atos à população. Essa manifestação, eu não me lembro, nos meus praticamente 37 anos de vida pública, nenhum movimento de forma tão fantástica, universalizada, onde não tinha um líder. Todos eram líderes, todos imbuídos de um único sentimento. O sentimento contra a corrupção, contra o descaso, contra a malversação do dinheiro público, contra as grandes obras em detrimento, em prejuízo daquilo que é mais importante para o ser humano, que é a saúde, que é a educação, que é o sofrimento da falta de habitação, que é a seca do Nordeste, que é o trânsito que não anda e uma série de convulsões sociais. Então a população foi para a rua e disse: queremos mudança. Agora, você falou certo. Não significa que é uma pessoa nova. Significa que os ideais precisam mudar e que o pensamento do homem público precisa ser modificado para acompanhar a modernidade. Então, os anseios da população mudam. Eles não são estáveis. Há, na verdade, uma aspiração do povo diante de algumas necessidades que precisa ser investido. Não mais a grande obra faraônica, mas a obra onde você coloca o homem, no sentido universal, à frente de todo esse movimento. Ou seja, qual é a coisa mais importante nesse momento para a sociedade brasileira? É o bem-estar da coletividade e do homem inserido no contexto geral. Mas nesse aspecto, vereador, a gente se lembra da figura de um estadista, que eu considero o senhor como tal. Uma pessoa que tem uma visão de futuro e não só de presente. Esses movimentos que aconteceram
aos poucos, eles foram dando lugar à violência. E aí, o que era um ato democrático acabou se transformando, pela falta de comando e resposta política, as pessoas passaram a não ir mais para as ruas e a violência passou a tomar conta. O senhor tem essa visão de estadista, de que forma que essas agressões isoladas, né, podemos dizer assim, e a falta de uma política de Estado, ela pode agir na vida do cidadão? Primeiro, os atos de violência. E segundo, os líderes, os estadistas que digam para o cidadão, estamos caminhando para esse lugar. Primeiro, essa questão da violência. Na verdade, nós temos dois aspectos em relação à violência. Nós temos a questão de que há alguns oportunistas. Sim. Né? Alguns oportunistas que insistem em estarem à margem da lei. Essa é a grande verdade. Agora, também, por outro lado, esses movimentos esperavam uma resposta muito mais rápida, mais ágil, um processo de modificação imediato de comportamento, né? De todos nós, dos homens públicos, né? Onde o homem público deveria estar muito mais próximo desse cidadão que foi para a rua. Ele queria ver e quer ver os gestores públicos, os políticos estarem próximos deles e dos seus problemas. Como não veio uma resposta muito rápido, então nós tivemos dois momentos, e estamos tendo ainda. Tem um momento de que há uma camada de pessoas que estão insatisfeitas, revoltadas porque não houve uma ressonância política, e ao mesmo tempo também nós temos alguns oportunistas que já estão na marginalidade e que aproveitam desse movimento até mesmo para se manifestar diante de algumas revoltas pessoais e assim sucessivamente. Agora, o que é preciso é que o homem público rapidamente dê uma resposta a essas reivindicações que a sociedade está cobrando, sob pena de que esse contingente revoltado aumente ainda mais. E aí é preciso que a pessoa e o Estado, aquele que gera o Estado, faça a aplicação da lei. Nós estamos no estado de democracia. Sim. Então, como é que eu posso dizer que o direito de quem vai fazer uma passeata quebra a minha loja, quebra a minha farmácia, arrebenta o meu restaurante, destrói o meu banco, que de certa forma tem inclusive bancos estatais que é meu, porque o Banco do Brasil é meu. Né? O Banco do Estado de São Paulo é do povo do Estado de São Paulo e é do brasileiro. Então, quando eu vou lá e quebro, é preciso também que haja, ao meu entender, o Estado de Direito agindo sobre essa, infelizmente, essa intolerância que as pessoas querem praticar. É preciso se manifestar, mas tem que ter o controle democrático de tudo isso. Porque o meu direito termina quando o seu começa. Então parece que está tendo um choque desse confronto dos direitos, né? Alguém está querendo, de forma maliciosa, exercer o direito a mais do que o meu. E aí nós vamos ter, possivelmente, se não tomar a rédea rápida, democraticamente, e usar o Estado de Direito, nós podemos ter aí o que eu chamo de uma convulsão social muito perigosa. O senhor fala sobre resposta rápida, mas a presidente Dilma, ela elegeu 5 pontos como uma resposta rápida para a sociedade. Nenhum deles vingou. Ela elegeu a questão do pré-sal, que seria destinado à saúde, não deu certo. O PAC da mobilidade não deu certo. Os mais médicos também não deu certo. Reforma eleitoral não saiu do lugar. E outro ponto também que ela elegeu, desses, o único que vingou foi a questão dos mais médicos, que, feito de forma meio apressada, não respeitou os direitos dos médicos que estão aqui no Brasil. Essa resposta convenceu o senhor? Não, na verdade não. E isso é muito perigoso. Agora, eu espero que, democraticamente, o brasileiro, embora manifeste pelas ruas, há esse distúrbio também, que não deixa de ser um alerta para todos nós, para quem comanda, para que realmente planeje o país, o Estado e a cidade por 10, 15, 20 anos, diante das suas concepções. Agora, eu espero, e acho que a sociedade espera, que a melhor resposta, quero até falar aqui para os nossos telespectadores da TV Capital, não se incomodem muito não, porque a melhor resposta que os senhores podem dar é agora, em 2014 e depois em 2016.
Porque aí nós temos uma oportunidade democrática de fazer uma limpeza. Principalmente, eu quero aqui fazer o meu desabafo, principalmente no Congresso Nacional. Principalmente no Congresso Nacional, onde a gente vê votar tantas coisas que traz um malefício para a sociedade e parece que nós estamos nos acomodando a assistir esses desmandos. Mas embora a sociedade esteja reagindo. Agora, a melhor reação, André, eu vou lhe dizer com muita tranquilidade, e quero que ela seja dessa forma, é realmente nas urnas de 2014, onde você vai ter a oportunidade de eleger os poderes legislativos de todas as capitais brasileiras, né? Você vai ter a oportunidade de renovar o Congresso Nacional e vai ter a oportunidade, inclusive, de discutir os ditames do país através da escolha da presidência da República. Mas um dos pontos que a população foi às ruas pedir é o voto facultativo, o fim do voto. Então, ou seja, não estamos na contramão, até mesmo porque eu tenho dito reiteradas vezes que nós mudamos a política com políticos, porque se tirar a classe dos políticos, aí nós vamos para uma ditadura. E as pessoas estão nas ruas pedindo voto facultativo, pedindo aí algumas coisas que não contribuem muito para essa linha de pensamento do senhor, porque as pessoas elas estão reagindo como se a classe política fosse responsável por tudo. Como é que faz para levar essas pessoas de volta a repensar a questão política e principalmente que a política se muda com políticos? Na verdade, você falou uma coisa muito séria. Essa reforma política, isso é um negócio que dá a impressão que quem está lá no poder principal, principalmente no Congresso Nacional, que decide a reforma política, parece que quando entra para a casta. E aí esquece. Por exemplo, eu sou e sempre fui a favor do voto facultativo. Primeiro, porque é democrático. Né? É democrático, eu não quero votar, não estou contente, estou insatisfeito, não quero votar. Mas, em compensação, os que querem votar vão saber e vão escolher bem. E tem um detalhe, o voto facultativo elimina muito aquela corrupção da compra de votos. Porque, geralmente, o caboclo que vende seu voto, vende seu prestígio, ele, às vezes, não quer nem votar. E se ele tiver a oportunidade de não ir, ele ainda vende o voto e não vai votar. Já é um selecionador. Eu ainda tenho dúvida se financiamento de campanha é bom ou não. Tenho esta dúvida. Eu ainda tenho essa dúvida porque eu vejo que... Ainda não experimentamos. Não, ainda não experimentamos. E também o voto distritado. Eu acho que o voto distrital é um negócio muito bom, principalmente para os municípios, onde você se especializa na defesa de um quadrilátero. E aí é como se você fosse um médico especializado, né? Então seria um legislador especializado naquelas regiões onde tem grandes necessidades e ele vai trabalhar dia e noite para resolver os problemas. Quer dizer, nós temos ainda que realmente colocar em prática tudo isso. Agora, eu vejo que o mecanismo do voto ainda é isso que você disse, o grande transformador, embora muito lento. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu, por exemplo, não vi até agora a eficiência do ficha limpa. Eu lamento, porque tem tantos recursos, tem tantas possibilidades, tem tanta procrastinação jurídica, que o ficha suja se candidata e depois que termina o mandato é que ele vai ser condenado. Olha que loucura. Então o telespectador fica atônito com um negócio desse, o eleitor passa a ter o quê? Uma antipatia ao processo eleitoral. E isso é muito ruim, porque nós precisamos que os bons votem e escolham os melhores. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa questão dessa troca-troca de partidos, né, que é polêmico, mas antes eu queria fazer um comentário. Queria que o senhor me explicasse. As pessoas foram às ruas protestar contra a corrupção, mas em São Paulo, um sindicato estava dando R$50 para a pessoa participar da mobilização. Em Santa Catarina, estava dando R$30 para as pessoas participarem de quebra-quebra. E tudo protestando contra a corrupção. Está certo, vereador? Na verdade, eles já estavam fazendo a própria corrupção. Né? Porque quem tem um sindicato e não tem liderança suficiente para trazer os seus adeptos para a rua, para fazer as suas reivindicações, e isso foi verídico, ficou provado, que estavam dando dinheiro. Sim. Por exemplo, eu sou contra sindicato que fica dando sorteio
em épocas de comemorações, dessas coisas, porque não é isso que o trabalhador brasileiro quer. O trabalhador quer dignidade, o trabalhador quer um salário decente, o trabalhador quer uma assistência médica à altura daquilo que ele produz, para que ele possa produzir mais e melhor, com a saúde plena. Então, eu tenho uma impressão que alguns movimentos sindicais, se você olhar realmente e adentrar, você vai ver que ele está escondendo outras bandeiras. Alguém está auferindo lucro diante de uma camada de pessoas que tem os seus sonhos roubados por determinadas pessoas que manipulam os sindicatos. Eu vi, inclusive não tinha muita gente nesse dia que esses dois sindicatos estavam se manifestando. Se tivesse 500 pessoas, era muito. E quando o povo saiu para a rua, foi milhões, sem nenhum pagamento de 30 ou de 50 reais. É meio complicado. É meio complicado. Então não dá para você dizer que quem vai fazer um movimento está corrompendo aqueles que querem se manifestar. O movimento tem que ser claro, tem que ser idealizado, tem que ter ideal para que você faça a sua força, para que a força chamada sindical seja legítima e não uma força comprometida com alguns esquemas que nós já sabemos. Recentemente, vereador, nós estamos vivendo, dia após dia, surpresas. 32 partidos políticos com 32 ideologias diferentes. O Brasil, ele tem, assim, digamos assim, uma capacidade de absorver tantas ideologias diferentes, assim, no mesmo país? Na verdade, eu acho que não. Até porque quando você vê que sai o pleito eleitoral, e eu não tenho aqui que esconder absolutamente nada, até porque eu estou muito a cavalheiro, estou num partido grande. Impressionante que os partidos nanicos ficam se oferecendo para fazer as tão famosas coligações. E a reforma, aquela mini reforma, deu muita força ao partido. Aí o partido vai vender para o grande o seu tempo de televisão, o seu tempo da imprensa, vai oferecer a sua legenda para complementação. Então dá a minha impressão de que realmente esses partidos menores, eles não estão aí pelo ideal, eles não estão aí pela bandeira, pela ideologia e muito menos pelos seus programas, porque eles não cumprem os seus programas. Eu vejo na Câmara representantes de partidos votando absolutamente o contrário àquilo que ele propõe dentro do programa do partidário. Quer dizer, é uma cinte. Quer dizer, ele vota porque ele está encabrestado por alguma outra situação que não é a determinação partidária. E quando ele entra, ele esquece completamente que ele precisava vestir uma camisa do seu time, que é o time do seu partido, com as cores, com os ideais e com a visão daquele partido. Eu tenho convicção que a maioria nunca nem leu o programa do seu partido. Isso fica claro, inclusive, quando a gente entrevista aqui os candidatos e pergunta quais são os projetos, eles falam que estão sendo elaborados. Né? Bom, candidato, se apresenta candidato sem nenhum projeto. Pois é, então essa é uma grande verdade, onde nós, eleitores, porque eu também sou eleitor, nós precisamos realmente nos comunicar melhor com aquele que quer ser realmente meu representante. Primeiro, eu tenho que observá-lo na sua totalidade, a questão moral, a questão de comportamento social, comportamento econômico, a questão de até mesmo de comportamento familiar. Tudo isso pesa na moral do candidato, no ânimos do candidato amanhã. Porque se ele se fragiliza, então fragiliza todo o mandato, então eu escolhi a pessoa errada. Então é preciso que você observe. Agora, o mais importante não é só observar, não. É que quem vota em mim tem que ter o direito de cobrar de mim posição. E quem me elege, e no caso eu sou eleito por Goiânia, toda Goiânia, independente de qualquer partido, tem o direito de cobrar a minha posição em relação ao meu comportamento, aos interesses da cidade de Goiânia. Quando eu voto errado, tem que ser cobrado. Quando eu estou votando, tem que me ligar e dizer, nós não queremos esse tipo de voto, porque ele é pernicioso para a cidade. E nós, vereadores e políticos, temos que estar ligados àqueles que estão realmente nos dando mandato. Porque o que me pareceu
é que a maioria não está representando o povo e o povo, insatisfeito, invadiu as ruas. Esse foi o recado dado pelo movimento que aconteceu recentemente no Brasil. Os eleitos não estão falando a língua do povo. E o povo os desconsiderou e resolveu ir para a rua dizer: vocês não nos representam. Mas aí existe um outro aspecto. Nós não temos aqui no Brasil uma oposição proativa. Inclusive, quando eu falo que o senhor é um estadista e que o senhor já transcendeu essa questão de posição ou oposição, porque o senhor vota de acordo com o interesse da coletividade, independentemente de questões partidárias. Mas hoje no Brasil nós temos uma polarização da oposição e da situação. A situação diz que não pode fazer porque pegou um país quebrado. A oposição, ela é oposição, mostra os erros, mas não aponta acertos. Aonde nós vamos chegar nessa guerra de descobrir erros ou quem é menos ruim? André, eu quero colocar um negócio que é moderno e que, em vez de estar usando oposição e situação, está usando agora a base aliada. Exato. Essa frase, essa rotulação, ela é pior do que a oposição e a situação. Ela é muito pior, porque a base aliada, o que é que ela transmite para o eleitor? Ela transmite de que aquela base toda aliada, ela está encabrestada. Ou porque deram cargo para eles, ou porque deram emendas constitucionais de orçamento, ou porque deram a ele algum ministério, e assim sucessivamente. Essa questão da base aliada, para mim, ela é pior do que a oposição e a situação que, às vezes, fica se degradando sem mostrar o objetivo para que elas vieram. Eu voto várias matérias que vêm do Executivo, várias, e também devolvo várias sem votar. Eu lembro de uma aqui que foi o seu canal, foi a TV Capital, e o jornal televisivo Argumento, que me ajudou a derrubar. Uma vez um certo prefeito mandou para a Câmara para cobrar o chamado condomínio dos cemitérios. E eu resolvi pejorá-lo dizendo que era imposto dos mortos. Foi nesta televisão que nós conseguimos realmente demover a ideia e fizemos toda uma argumentação perfeita, uma reação da sociedade, e o prefeito, que era experiente, retirou imediatamente o imposto dos mortos. Quer dizer, eu votava com ele, mas nessa eu não votei. Eu disse a ele: nessa eu vou lhe mostrar que você está errado. Como se deve mostrar uma pessoa decente, sem aquela oposição raivosa, sem aquela oposição nervosa, desequilibrada, porque toda vez que o homem público toma decisão sob o prisma do emocional, ele nunca vai acertar. Então você tem que tomar decisão sobre o prisma racional. Isso é fundamental. Agora, vereador, nós estamos vivendo um momento insólito na vida do parlamento goianiense, né? Tivemos aí a invasão do plenário, as pessoas ali colocaram os vereadores do lado de fora, tomaram posse, inclusive eles determinam quem entra e quem sai, e nós estamos aí há algum tempo com o legislativo parado. Qual que é o prejuízo? Primeiro, assim, o prejuízo para a democracia, isso aí todo mundo já sabe que é irreparável, né? Mas eu queria que o senhor falasse sobre isso e também sobre essa postura das pessoas de um tempo para cá agirem na base da violência, invadindo, ocupando, promovendo violência, que as coisas se resolvem. Qual é o prejuízo que isso traz para a democracia e para o parlamento? Primeiro, eu não sei se as pessoas sabem que eu sou advogado. Sim. Eu não sou só bacharel. Mas qual é a diferença que tem entre eu querer fazer justiça com minhas próprias mãos e eu querer fazer reivindicações com minhas próprias mãos, dando prejuízo ao erário público? Não há nenhuma diferença. Se eu resolvesse fazer justiça com minhas próprias mãos, eu teria aí bater nos outros, poderia matar e ficar por isso mesmo. Se eu quero fazer também reivindicação pelas minhas próprias mãos de forma truculenta, isso está à margem da democracia e também do processo institucional. Então, eu, por exemplo, tenho aí uma visão crítica
em dois aspectos. Não vou tirar nem um minuto as pretensões dos senhores professores de reivindicar. Legítima. Olha, legítima. Votei com eles. Vi que tinha pontos realmente que precisavam ser aproximados ainda mais, porque eu entendo que uma das maiores coisas que você pode fazer para uma sociedade, em termos de renovar orçamento, é aplicar na educação. Os países que foram exterminados pela guerra, eu vou lhe citar alguns: Coreia, Vietnã, Alemanha, Japão, a própria China, que teve grandes conflitos bélicos, hoje são os países mais desenvolvidos do mundo. Por quê? Viraram tudo para fazer com que a educação fosse realmente a base da prosperidade. E ela é a base da prosperidade. Inclusive, quem é bem educado e tem educação suficiente, até a doença é menor. Então, há toda uma economia em volta e todo um proveito em volta realmente da educação. Agora, eu não posso também conceber a ideia de que um segmento só, de repente, contrariado por uma votação que poderia se refazer novamente num outro projeto, resolva tomar de assalto um poder que é deles, mas que é de toda uma sociedade. E eles têm assento, que a galeria tem assento. Não, tem, são bem e foram bem recebidos, nós demos todas as oportunidades. O próprio presidente, não vou criticar, ele deu oportunidade para que eles discutissem. A tribuna livre, criada por nós recentemente, todo mundo tem direito de ir lá fazer o seu livre convencimento, falar como parlamentar. Agora, ao jogo, né? Um jogo de interesses. Né? A base aliada resolveu derrotar por 2 votos. Ora, derrotou, poderíamos ter outros momentos para fazer a conquista. Agora, eu quero lamentar profundamente que nos 80 anos de Goiânia, eu que já estou com mais de 30 anos de mandato, eu nunca vi um poder ser vilipendiado como esse, aonde nós parlamentares, eleitos democraticamente pelo povo, com obrigações trabalhistas, que nós somos trabalhadores, eu pago INSS, você pega meu contra-cheque, eu pago 300 ou 420 ou 430 reais de INSS por mês. De repente, um único segmento se alvoroça em dizer: nós dominamos o poder e nós somos o poder de Goiânia. Não é assim que se resolve. Então eu espero realmente que rapidamente, porque isso nodulou realmente o processo institucional, democrático, e inclusive está rasgando aí a lei orgânica do município, aonde alguém entrou para dentro de um plenário, usurpou a função do vereador e exige que a lei que ele quer seja cumprida. É um negócio muito estranho. E, aliás, eu que não me lembro em outras capitais, tenho a impressão que Goiânia é o primeiro precedente perigoso para que amanhã nós possamos querer fazer leis com as nossas próprias mãos, que não sejam aquelas que você delegou constitucionalmente. Vereador, é um assunto chato, que a gente não queria falar, mas vai ser notícia no Brasil inteiro. Um vereador dançando funk no plenário junto com um grupo. Isso não tem como a gente esconder, porque já está nas redes sociais, em todos os telejornais. É assim que a coisa se resolve, ou seja, a gente fazendo o populismo, a gente fazendo gestos que agradam ou participando dessas situações que vai se ter uma proximidade maior, ou seja, fazendo parte disso que a gente vai conseguir juntar a sociedade, a população? Não, eu sinceramente não aprovo esse comportamento. Eu acho que todo exercício de uma profissão tem uma espécie de um rito. Eu sempre gosto do rito. Há o rito religioso, há o rito institucional, há o rito comercial e assim sucessivamente. O jurídico, então, nem se fala. O jurídico tem que ter um rito próprio. Até o linguajar do rito jurídico tem que ser o próprio. Porque senão você começa a sofrer uma série de influências negativas diante de determinados comportamentos. Eu não pude ainda absorver plenamente o que é que o vereador fez, não sei.
Eu não tenho nada contra quem queira dançar funk. Peraí, mas funk aonde? Na boate? Na praia? Na chácara? Na praça pública, quando está havendo uma manifestação de arte artística? Não vejo nenhum problema. Eu, por exemplo, gosto de carnaval. Sim. Não pulo, mas vou, aprecio e vejo. Agora, eu acho assim, que dentro do parlamento, dentro do local do trabalho, onde você espera realmente que a lei maior esteja sendo cumprida, até porque dentro do parlamento, o parlamentar, está sobre a égide de um comportamento. Aliás, escrito, que é o tão chamado regimento interno daquela casa, onde ele diz que você não pode entrar lá de chinelo, é normal, uai. Você não pode entrar sem paletó, porque é assim que se exige, né? Que você tem que ter um comportamento decente, que às vezes você não pode estar lendo no jornal em cima da mesa, né? Às vezes falando demais pelo telefone, quer dizer, é uma série de comportamentos que a sociedade quer de você na missão que você foi delegado. Eu realmente não vi ainda o fundamento total, mas eu penso assim, que parece-me que banalizaram o plenário da Câmara Municipal de Goiânia, né? Banalizaram. Quer dizer, ao meu entender, estão fazendo uma fragilização do plenário da Câmara de uma maneira um tanto quanto, assim, descortês com a sociedade goianiense, né? E o problema maior é o precedente que se abre, né? Porque você faz uma concessão, mas você não sabe o que essa concessão amanhã ou depois ela pode acontecer, porque é um precedente que abriu-se quando houve a invasão do plenário. As galerias ali é o local do povo, o povo pode dormir, pode acampar, sem problema, mas o plenário é o local de trabalho do parlamentar, né? Ou estou errado sobre isso? Não tem nenhum erro. E nós temos 35 parlamentares, todos eles com deveres e obrigações de representar a cidade de Goiânia nas suas diversas matizes, que seja econômica, religiosa, o Estado é laico, que seja o problema, verificar todos os problemas sociais da cidade, verificar problemas de ordem financeira, aprovar a lei de diretrizes orçamentárias. Nós estamos lá com um projeto importantíssimo, que é o orçamento da cidade, está desembocando a grande discussão desse ano, que é a questão de atualiza ou não a planta de valores, cobra-se mais ou menos o IPTU, que vai mexer com o seu bolso, telespectador. É essa discussão que a sociedade quer de mim. É porque quando eu voto errado, eu vou no seu bolso e arranco e saqueio o seu dinheiro. E diminuo as possibilidades de uma vida melhor para você. Ou então voto bem e a sua vida recaminha. Quando eu aprovo projetos que faz a preservação do meio ambiental de Goiânia, os senhores vão nos agradecer. Mas quando eu voto para degradar, os senhores não vão nos agradecer. E isso é tudo dentro do plenário da Câmara Municipal de Goiânia, onde tem 35 empregados dos senhores. Inquilinos do poder. Aliás, né? Inquilinos assim, né? Com 4 anos de quê? De contrato de locação. Exatamente. Né? Eu, lamentavelmente, ou bem ou não, eu fico muito feliz, já me deram várias vezes esse inquilinato, né? Eu já estou no meu 8º inquilinato. Quer dizer que eu devo ser um bom locatário. Exatamente. Agora nós vamos aí para o intervalo. E depois do intervalo nós vamos falar, né, sobre ao tal do pleonasmo, aí a gente utilizando, né, sobre o gerúndio, né? Falaremos sobre os prejuízos que essa ocupação causou e também, né, os projetos futuros para Goiânia, porque afinal de contas a cidade completa mais um ano de existência nessa semana e que cidade que nós estamos esperando que a Câmara Municipal nos dê. É um assunto que a gente continua abordando depois do intervalo, um instante só. De volta com o Jornal Argumento, né, recebendo com muita alegria aqui a presença do vereador Anselmo Pereira. Agora vamos falar, né, antes do intervalo, a gente falou muito sobre essas questões aí que movimentam muito o Brasil. Agora vamos focar um pouco aqui na cidade de Goiânia. Vereador, esse tempo que a Câmara esteve ocupada, ou ainda ocupada, o plenário, o prejuízo que isso aí traz para a sociedade como um todo? Não, primeiro o prejuízo moral. É um negócio perigoso, né?
A sociedade elege 35 trabalhadores para trabalhar em benefício dela. Paga um bom salário. E eles não podem trabalhar, não podem operar? Isso é absurdo. Quer dizer, eu vejo que chegou-se ao extremo. Eu já disse e repito, o mérito da questão dos professores é justo, mais do que nunca justo. Mas é preciso encontrar o meio termo e o equilíbrio emocional, ou seja, prevalecer o racional. Nós temos infinitas matérias de interesse de toda uma coletividade parada. Nós temos área para ser aprovada para hospitais. Nós temos matéria para discutir a questão do orçamento, que é fundamental para a vida do goianiense. Como é que você vai tocar o ano que vem sem os orçamentos aprovados? E, por sinal, não é aprovado a toque de caixa, não, de última hora. Aprovado com audiências públicas, bem discutido com a sociedade, recebendo emendas populares, recebendo manifestações de segmentos organizados e até mesmo da população comum dos seus bairros, para que determinado orçamento atinja o interesse da coletividade. Nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, que também está na pauta. Nós temos, eu disse, uma das grandes discussões, um dos grandes temas que nós vamos enfrentar até dezembro, é a questão da cobrança dos impostos de Goiânia, principalmente o IPTU e o ITU, aonde nós queremos saber quem é que tem capacidade contributiva para fazer com que o orçamento da cidade seja suficiente para que todo ou boa parte dos interesses de saúde, educação, obras sejam atendidas pela sua municipalidade. Ora, quando alguém toma o poder de assalto, coloca esses trabalhadores para fora e se alvoroça de maneira que eles são mais importantes que tudo isso, ao meu ver, está havendo um rasgamento do processo democrático. Eu acho que no primeiro momento, por aquele impulso emocional, até poderia ter justificado, mas persistir na ocupação do poder legítimo legislativo, isso é uma atitude extremamente perigosa, porque foi assim que foi feito nas revoluções, na Revolução de 64. Se chegou-se dentro de todos os congressos nacionais do Brasil, dissolveu, tomou-se pela baioneta, tomou-se pela violência e realmente a população ficou desassistida do processo democrático. Eu vivi todo o tempo da Revolução de 64. Inclusive, vereador, é bom a gente lembrar, porque eu falo que se a gente não conhecer a história e o passado, a gente não sabe o que a gente quer para o futuro. Mas aquele famoso golpe do AI-5, onde o Congresso Nacional foi fechado, foi por causa de um discurso de um deputado pedindo para que os pais não deixassem as filhas se casarem com militares. Aí fecharam o Congresso Nacional. Agora você imagina, né? Eu não sei se você está falando de quem eu estou pensando, porque o Carlos Lacerda era que soltava o verbo, né? Exato. E aí induzia os parlamentares, né? Você imagina, naquela época, as maiores reações para fomentar a revolução foram verbais. Isso. Hoje elas estão sendo físicas. Isso é um perigo. Aonde você não tem uma reforma do judiciário, aonde a menoridade não é discutida com seriedade, ou seja, toda uma camada da sociedade jovem está perdida e aliciada pelos bandidos, porque sabe que a complacência do manancial jurídico os protege a fazer assalto, latrocínio, pequenos furtos, droga, porque eles não são punidos. Os menores de 18 anos nesse país não são punidos. E está claro que a incidência da criminalidade hoje é muito agressiva nessa categoria dos infantos juvenis, porque eles sabem que não vão ser punidos. E ao saber as mentes perigosas dos bandidos, o que eles fazem? Eles aliciam os menores para fazer os grandes crimes, porque sabem que eles vão auferir o lucro e eles não vão ser punidos. E aí nós vamos ter uma geração completamente dizimada e perdida. Esta também é uma revolta da sociedade, porque vê que as leis do Brasil são complacentes, principalmente com a criminalidade. Se você fizer hoje uma pesquisa em qualquer bairro de Goiânia, incrível, o primeiro quesito que aparece não é mais emprego, não é mais a questão da saúde,
não é mais a questão da educação, é a questão da violência. A primeira exigência do munícipe é que ele tenha o direito de ir e de vir. Que nós, políticos, que nós, gestores públicos, não estamos dando a eles essa grande possibilidade. Agora, vereador, para a gente finalizar, vamos entrar na questão política, né? Uma pergunta. O senhor agora tocou em 3 assuntos fundamentais: questão social, questão de saúde e segurança pública. Será que o único problema de Goiânia é a educação? Eu acredito que não só de Goiânia, mas que praticamente de todo esse país. Então, assim, a saúde está bem, a questão social está bem, mas a segurança pública está bem. Agora, por exemplo, a educação, ela precisa realmente ter o seu patamar, Sim. com muito, aliás, até porque, em questão de orçamento, a educação tem realmente um quantitativo grande, e realmente no município de Goiânia, porque já é lei, você tem que aplicar 25% praticamente de todo o orçamento. Agora, a questão da saúde, nós sabemos que não vai bem. Eu vi aí agora, até quero louvar aqui, as atitudes do governador Marconi Perillo, insistindo em colocar esses agrupamentos de hospitais, que têm o maior porte de socorro, como o Hugo e o HGG, na qualidade de excelência. Eu fui assistir a criação de quase 21 ou 30, não me lembro se é 21 ou 35, agora tem para 45 leitos de UTI, e eu fiquei surpreso. André, eu fiquei surpreso. É a nível de hospital do Einstein. Igualzinho. A matéria. Eu entrei no Hugo recentemente e fiquei espantado com a qualidade de todo o procedimento, de todo o atendimento. É essa questão da saúde que nós queremos, então nós temos que levar isso até os nossos CAIs. Nós temos que levar tudo isso até os nossos CAIs. E o melhor, descentralizar um pouco. Por exemplo, nós vamos visitar, segunda-feira próxima, o novo patamar de construção do Hugo 2 na região noroeste, na GO 070, bem próximo ali da saída de Inhumas e da Vila Mutirão. Vai ser um dos hospitais de excelência nunca vista nesse país. Como também nós temos o CRE. Como também, eu acho que temos também até a maternidade Dona Iris, não tem problema. Queremos que tudo isso seja visto. Então você foi muito feliz. A educação ainda está ruim, a saúde precisa realmente melhorar, e a questão urbanística da cidade. Goiânia com 80 anos, nós temos com 80 anos, hein? Nós temos o centro da cidade completamente deteriorado, por falta de uma política de requalificação daquele local. Hoje nós não podemos considerar o centro de Goiânia como sendo a primeira grande zona de Goiânia em termos urbanísticos. Pelo contrário, eu acho que já está para a terceira, porque todos os imóveis estão degradados e realmente não tem nenhuma atividade e não tem nenhuma política voltada para a requalificação do centro de Goiânia, até porque lá nós temos tudo. Temos uma malha viária perfeita, temos um traçado urbanístico muito bom, temos as grandes edificações e temos todas as vias arteriais passando por lá. E nós estamos abandonando o grande centro da cidade. Quer dizer, é uma série de erros que precisa ser realmente consertada. Então você foi muito feliz. A educação precisa ser melhorada, mas temos os problemas gravíssimos da questão da saúde e da questão também urbanística da nossa cidade. E social também, e social, né? Que eu acho terrível. Eu vou dar um péssimo exemplo, sou obrigado a falar, porque é minha culpa. Na calçada da Câmara Municipal de Goiânia, nós temos uma hospedagem de mais de 10 ou 15 pessoas moradoras da calçada. Isso para nós é realmente um envergonhamento de que Goiânia precisa se voltar, como eu disse no primeiro momento da entrevista, onde o homem, o ser humano tem que ser colocado à frente das grandes obras. Obras é fundamental, excelentes obras, mas é preciso que esteja na frente dela o ser humano. E nós temos cada dia mais aumentado em Goiânia uma população de moradores de rua considerável. Eu vi no jornal de ontem que o índice de criminalidade entre eles está aumentando cada vez mais. Não é alguém, não é uma milícia que está indo lá matar o cidadão que mora na rua, não. É entre eles, porque tem o tráfico de drogas, e onde tem tráfico de drogas, os senhores têm toda a consciência que se mata como a maior banalização do mundo, onde a vida diante da droga não tem nenhum valor. O cidadão para com a moto,
desce, dá 5, 10 tiros, vai embora, porque ele era um usuário de droga e não pagou, ou ele era um traficante e não fez o acerto, e assim sucessivamente. Agora, vereador, ouvindo esse discurso do senhor e de outros políticos experientes do PSDB, a gente pergunta, o PSDB gosta de perder eleição aqui em Goiânia? Porque é impressionante, parece que o partido, o PSDB ou outros partidos, nada contra, mas lançam candidatos frágeis, de última hora, parece que não gosta de ser prefeito, não chegou a hora do PSDB assumir a prefeitura de Goiânia e deixar essa questão maior do Estado, porque a impressão que a gente tem, desculpe eu falar isso, mas parece que ninguém gosta de ser prefeito de Goiânia. Tem duas situações. Primeiro que a capital, ela sempre tem uma versão oposicionista. Ela sempre está se revolucionando, isso é bom, né? Você é questionadora. Ela é o efeito de demonstração para as outras grandes cidades e pequenas cidades do município. Em relação ao meu partido, eu posso falar, porque eu já fui presidente há pouco tempo, do PSDB Metropolitano, e hoje eu sou vice-presidente do partido. Eu não tenho que esconder o que eu penso. O problema do PSDB nesses últimos tempos é que se arranjou um candidato de cima para baixo. Não tem como ganhar eleição nessa maneira. Você precisa começar a trabalhar qual é o perfil que a população quer de um candidato para os tempos modernos de Goiânia. Não é impor de cima para baixo. Não vai vingar. Primeira coisa, é preciso refazer a militância partidária do PSDB e dos seus partidos aliados. E é grande, ela é extremamente grande, mas ela precisa ser reestimulada, ela precisa ser reoxigenada, ela precisa ser, ao meu entender, chamada para uma atração à ação política, o que não está acontecendo. E, lamentavelmente, essas imposições, por questões de coligação, de alinhamento, termina trazendo um candidato que, naquele momento histórico, político, ele não coaduna com os ideais que a população quer daquele candidato. Ou seja, o seu perfil é antagônico ao momento. E todas as vezes errou. E não vai acertar se não fizer o dever de casa, ou seja, inverter, construir o candidato com perfil da base da pirâmide eleitoral, ou seja, começar com os diretórios que nós temos que ter em todas as nossas zonais do município de Goiânia, ouvir essa militância política, reestimulá-la, atrair cada vez mais segmentos organizados para o seu partido, que seja o jovem, que seja a mulher, o segmento religioso, o segmento farmacêutico, o segmento empresarial, o afro, o pessoal que está aí com uma série de complicações em relação ao comportamento sexual e assim sucessivamente, leva tudo para dentro do partido, porque isso é a sociedade. Agora, tem que ter coragem de fazer isso. E, diante desse quadro, escolher qual é o candidato que vai representar o sentimento daquele momento histórico que nós estamos realmente vivendo. Assim você vai conseguir fazer uma boa disputa dentro do município. Mas é possível? É possível, até porque nós já levamos 4 lições, né? 3 ou 4 lições. 4. Né? 4. Então, nós não podemos mais estar brincando de ter a capital numa disputa simplória, com nomes que não têm uma identificação perfeita com o momento histórico que nós estamos vivendo. Uma coisa que eu, temos mais 5 minutos, que eu admiro no senhor. O senhor esteve aqui na penúltima eleição, aí o senhor disse, eu sou do PSDB, mas não apoio esse candidato. A coragem de dizer que, mesmo sendo parte desse segmento, de dizer não. Falta coragem a alguns políticos de dizer não a essa, como o senhor disse, essa imposição de cima para baixo? Você me perguntou por que lá em off, quando eu estava tomando um café com meu amigo André, você me perguntou qual seria um dos segredos para eu ter tanto tempo de mandato. É saber dizer sim e dizer não. O eleitor não gosta de tapa nas costas. O eleitor não gosta de ser enganado. O eleitor quer que você diga para ele sim ou não, a verdade, a transparência, a clareza dos seus atos e também falar a língua do eleitor, o momento que o eleitor está vivendo, as suas angústias, as suas reivindicações, né, as suas insatisfações e até mesmo as suas alegrias.
Então o eleitor, como ele não pode falar lá no parlamento, ele quer que você fale por ele, escreva por ele, emita sua opinião por ele, tenha coragem de dizer não diante daquilo que ele quer dizer. Ou seja, eu não quero coadunar com esse momento que escolher um candidato que não fala a minha língua, ou seja, a língua do meu eleitorado. Eu tenho tido a felicidade, Deus tem me dado essa providência, de sempre estar ouvindo os meus eleitores. Até porque eu sou um privilegiado, porque eu sou um cidadão que tem mandato, mas também tenho um contato 24 horas com o meu eleitor, porque eu vivo no balcão de uma farmácia. Eu vou, trabalho, ainda vou para a minha farmácia. E vou para a minha igreja, vou para minhas entidades comunitárias, vou para os meus bairros. Eu pertenço a vários segmentos organizados, do Rotary, do Laios, eu dou assistência à maçonaria. Eu tenho uma série de ações onde eu ouço toda a sociedade. E esse meu ouvir me dá uma responsabilidade maior diante das decisões que eu tenho que tomar. Porque, afinal de contas, é ele que é meu patrão. Nós temos mais 2 minutos. Vem a eleição no ano que vem. O senhor falou sobre as fragilidades do PSDB para se consolidar no município. Para a eleição agora para governador, isso está acontecendo na oposição, porque até agora não definiu-se nome, chapa, coligação, escândalos e mais escândalos. Isso dá uma reeleição garantida a Marconi Perillo, os erros da oposição? Olha, o Marconi passou por um processo de desgaste, todo mundo sabe disso. Sim. Todo aquele envolvimento. Mas teve coragem de Teve peitar? coragem de peitar, teve a consciência de dizer se errou ou se acertou. Não foi condenado, foi a CPI, disse a verdade, deu a volta por cima, está trabalhando como nunca. Eu estou falando para você, eu não quero dizer, eu não quero aqui dizer, se não tivesse eu falaria. Eu nunca vi um homem político, eu pode até depois me censurar, o Marconi está como um animal político trabalhando. É impressionante. A vitalidade, a vontade de fazer, a guerrida, estradas, duplicação do município de Goiânia, obras, iluminação, um negócio fantástico. É lógico que tem algumas deficiências ainda, né? Mas que vão ser corrigidas. Então, isso favorece o Marconi. Ele saiu da discussão da banalidade e foi operacionalizar aquilo que o seu povo quer dele. O trabalho, o resultado, as ações, né? Veja aí, um homem que sempre fez o social, a quantas mil bolsas o governador Marconi já propiciou, a quantas gerações de jovens. Então, tudo isso pesa na hora exata para que ele enfrente as oposições. Se as oposições estão indecisas, não tem a primeira via, não tem a segunda via, a terceira via não deu certo, bom para o Marconi. E lá no PSDB, nós já estamos começando um trabalho de reestruturação de todas as nossas zonais, vamos visitar todas, vamos requalificá-las, vamos colocar gente nova, vamos dinamizá-la, para que realmente nós possamos ouvir e caminhar com a base eleitoral do município de Goiânia. Para terminar, o PSB praticamente já é carta fora de baralho dentro do governo e Marina Silva expulsou Ronaldo Caiado dessa participação aí. Uma aliança entre o DEM e o PSDB, já que Caiado está numa postura ainda de aguardar, pode ser confirmada? Sempre bem-vinda. O nosso vice, Dr. José Hélito, que é um homem probo de futuro político, que tem um alinhamento na mesma dinamismo do governador Marconi Perillo, veio do DEM. Ronaldo Caiado é um dos homens que eu conheço politicamente sério, alinhado com o comportamento do que ele propõe e não tem medo de dizer a verdade. E ele sabe o que quer e defende as suas bandeiras e defende as suas cores. Quem não quer o DEM conosco? Todos nós queremos. Aliás, você me lembrou, temos que trabalhar agora para buscá-lo de volta para o aconchego dessa base aliada. Ok. Vereador, o tempo passou muito rápido, eu fico muito feliz. Mais um capítulo da história do Sistema Argumento, do Jornal Argumento. A felicidade de reencontrar um amigo, né, uma pessoa que eu admiro. Quando começamos,
aos 15 anos, podemos celebrar essa data nessa aula de política que eu acabo de receber. Fico muito feliz e obrigado aqui pela aula que eu acabei de receber sobre política. Muito obrigado. Eu quero duas coisas. Primeiro, parabenizar de coração a TV Capital, o jornal Argumento, pela seriedade e a imparcialidade profissional de todos vocês, principalmente de você, André, porque você é imparcial. Aqui, você não escolhe o tamanho do chicote. Tanto faz de um lado como do outro. Errou, bem. Acertou, parabéns. E quero aproveitar para dizer a essa Goiânia maravilhosa, que me emociona falar dela. Eu, nordestino, que cheguei aqui há 47 anos, tenho o privilégio de ser o vereador com o maior número de mandatos de toda a história dessa capital. Eu tenho que beijar todos os dias o chão de Goiânia. E eu quero dizer a vocês que nos 80 anos de Goiânia, que Deus possa volver a sua face para todos nós, que nós possamos ter menos criminalidade, menos violência, mais oportunidade para a nossa juventude, mais aconchego para o tratamento de saúde e fazer com que realmente essa Goiânia continue sendo bela, linda e que, por sinal, eu já considero como a cidade de melhor qualidade de vida desse país. Que Deus nos abençoe nos nossos 80 anos de vida da capital goianiense. Ok, muito obrigado. O Jornal Argumento volta amanhã. A todos vocês agradecemos muito e até lá. Até lá.